Bom dia, bom dia, 10h46 da manhã, né? Tô aqui entrando ao vivo no Instagram, não sei quantos de vocês estão disponíveis aí para me ouvir. Bom dia, Coach Fernanda Rosa. Manuel, como é que vocês estão? Manuel, Fernanda, filosofando. Lucas, bom dia a todos, bom dia a todo mundo. Hoje vai ser um bate-papo rápido. Vou falar sobre crenças limitantes. Hoje o assunto é crença limitante. Muita gente, é muito comum hoje em dia a gente falar de crença limitante. Muita gente fala de crenças limitantes. Muita gente culpa as crenças limitantes pela falta de resultados. Então as pessoas muitas vezes elas culpam a crença limitante. Então eu tenho uma crença limitante, ela me impede de ficar rico, ela me impede de aprender uma nova língua, ela me impede de chegar onde eu quero chegar. Então tem muita gente que usa, que tem essas tais das crenças limitantes, ou acredita que tem essas crenças limitantes, e que essas crenças limitantes que estão impedindo ela, que estão atrapalhando a vida delas. E em parte é verdade, Se você pensar que o que é uma crença limitante? Primeiro eu vou explicar o que é uma crença limitante. Tá? No seu cérebro você só tem o quê? Sinapses. Você tem sinapses e conexões neurais, você tem pensamentos. E quando alguma coisa acontece mais de uma vez, no seu mundo exterior, ou melhor, quando algo acontece no seu mundo, quando algo acontece na sua vida, o seu cérebro vai pegar esse algo e vai dar um significado. Então, o seu cérebro, ele dá significado para as coisas. Então, eu olho alguma coisa acontecendo e eu dou um significado para aquilo. Eu olho o que está acontecendo e dou um significado para aquilo. Dependendo da frequência que isso acontece, esse significado... Então, acho que deu pau aqui no meu Instagram, não sei o que aconteceu. Mas quando você começa a dar... alguma coisa acontece e você dá um significado, ou melhor, você conclui alguma coisa sobre isso. Significado é conclusão, Eu concluí que, Sempre que seu cérebro dá um significado para alguma coisa, ele está concluindo alguma coisa. Então ele concluiu que essa pessoa é legal. Eu concluí que essa pessoa não é legal. Eu concluí que inglês é difícil. Eu concluí que esse livro é bom. Eu concluí. Então, todas as conclusões que você faz, na realidade, são significados que vocês estão dando para aquilo que você está vendo, experimentando. Então, uma vez que você aconteceu alguma coisa na sua vida e você deu um significado e você deu uma conclusão para isso, você concluiu alguma coisa, Concluiu significa, então, tipo, eu fechei a caixa e eu já concluí. Eu dei entendimento para alguma coisa. Então, alguma coisa aconteceu na minha vida, eu dei um significado para isso, e se isso aconteceu mais de uma vez na minha vida, ou melhor, se isso é uma constância, se isso já aconteceu algumas vezes, meu cérebro, ele faz o quê? Ele conclui que é assim, que isso é um fato, Ou melhor, grande parte dos resultados que a gente tem, são, quando você tem um resultado de uma prática. Vamos imaginar que você tentou estudar inglês, tá? Você tentou estudar inglês e o resultado que você teve foi aquém a expectativa. Então você tinha uma expectativa de aprender rapidamente e a expectativa não foi alcançada, ou melhor,
Você concluiu que você não aprendeu inglês, por exemplo. Então, eu concluí que eu não aprendi inglês. Por quê? Porque eu acreditava que eu ia sair fluente. E quando eu penso na expectativa sair fluente e vejo a realidade, eu não estou fluente. Eu não alcancei a minha expectativa. Eu não alcancei a minha expectativa que eu tinha. Então, uma vez que eu não alcancei minha expectativa, eu dou um significado. Então, eu dou uma culpa, eu culpabilizo alguma coisa. Então, por exemplo, o inglês. Posso culpar o inglês. Então, o inglês é difícil. Eu posso culpar eu mesmo. Eu não sou bom o suficiente para aprender inglês. Você pode culpar o professor. O professor não foi bom o suficiente para me ensinar. Ou melhor, isso tudo são o que a gente chama de conclusões. Você está concluindo com base no seu resultado. Então, quando você faz alguma coisa, você tem uma expectativa. Sempre existe uma expectativa. Toda vez que você faz alguma coisa, você tem uma expectativa. Né? E quando essa expectativa não é alcançada, você chega e seu cérebro conclui alguma coisa disso, dá um significado. E uma vez que isso acontece mais de uma vez, essa conclusão vai ficando cada vez mais real. É como se aconteceu uma, duas, três, significa que é uma verdade, é um fato. Já não é uma hipótese, já não é uma opção, vira fato para o seu cérebro. Ele conclui que é assim. Então você aprendeu, vamos imaginar uma coisa bem simples. Vamos imaginar que você tem na sua mão uma moeda, cara e coroa, né? Tem cara e coroa na moeda. E você joga a moeda, ou melhor, qual a chance de sair cara? 50%. E aí você joga e sai coroa. Se você jogar de novo, qual a probabilidade? É a mesma, 50%. E se cara cair coroa de novo? E se você jogar de novo e cair coroa de novo? E se cair coroa de novo? Ou melhor, se você começar a jogar essa moeda e ela cair 3, 4 vezes na coroa, cair coroa, o seu cérebro começa a acreditar que a probabilidade de cair coroa aumentou. É um fato que vai cair coroa de novo. Vira fato, vira uma expectativa. A expectativa de ser novamente, de acontecer de novo aumenta. Por mais que a probabilidade continue sendo a mesma, 50%. Então o seu cérebro, ele te engana. Ele pega um resultado e ele produz esse resultado como se esse fosse acontecer novamente. Por mais que a probabilidade seja a mesma. Né? Mas isso a gente está falando de questões de sorte. Agora, quando a gente está falando de competência, ou melhor, eu faço algo, tenho uma expectativa de resultado, existe uma coisa ali que chama competência. Né? Tem a ver com habilidade de fazer, habilidade de conseguir, habilidade de alcançar, habilidade de chegar num resultado. Né? Então, o que aconteceu foi que eu fiz alguma coisa, eu comecei a estudar inglês, eu tive uma expectativa de sair fluente, imaginei que eu era fluente, eu imaginei que eu ia sair fluente, imaginei que eu ia sair falando com todo mundo em inglês, imaginei que eu ia poder ler jornais e revistas e livros em inglês, e a minha expectativa não bateu, ou melhor, eu percebo que eu não consigo ainda ler tanta coisa, eu concluí então que eu não sou bom o suficiente. Então, eu não consigo ler os livros que eu imaginei que eu iria ler. Eu consigo talvez ler textos muito simples, eu consigo ler talvez histórias em quadrinhos, eu consigo identificar algumas terminologias, né? Mas como a minha expectativa era sair fluente e eu olho e percebo que eu não sou fluente, eu concluo que eu não sou bom o suficiente. Mas se você for ver de perto, você aprendeu alguma coisa, você sabe falar alguma coisa, você melhorou a sua habilidade, a sua competência melhorou. Só que como a expectativa era é como se tudo aquilo que você aprimorou não valeu, porque a expectativa e a realidade é muito diferente uma da outra. E aí eu concluo que eu não sou bom, eu concluo
que inglês é difícil, eu concluo que o professor é ruim, eu concluo alguma coisa dessas. E aí, uma vez que isso acontece mais de uma vez, vira um fato, vira uma realidade, né? E meu cérebro deixa de perceber, eu deixo de perceber que o problema foi competência, né? Porque eu não estou dando atenção para a minha competência, eu estou dando atenção para o resultado e expectativa de resultado que eu tive, né? E quando esse resultado acontece mais de uma vez, ele vira um fato para o cérebro, ele generaliza aquela informação. E aí você constrói uma crença limitante. Então, a crença limitante é formada dessa maneira. Você quer fazer alguma coisa, você cria uma expectativa de fazer alguma coisa, você começa a fazer essa coisa, o resultado não bate com a expectativa, você culpabiliza a si mesmo, a sua capacidade, a sua habilidade, alguém à sua volta, você culpa alguém. Isso acontece mais de uma vez, porque você não desenvolveu competência ainda, ou você continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então, a chance de dar um resultado diferente é pequena. Então, a tendência é que o resultado se mantenha. E aí, uma vez que você começa a ter o mesmo resultado, seu cérebro coloca isso como uma verdade. E aí você começa a acreditar que inglês é difícil, que é impossível aprender, que você não é bom o suficiente, que você é burro, que você tem problema com dinheiro, que você tem problema com pessoas, que você tem problema, que você não é bom o suficiente para ter um relacionamento. Qualquer uma dessas conclusões que você tomou a respeito de si mesmo, ou a respeito de alguma pessoa, ou a respeito de alguma situação, a respeito de qualquer coisa. Então, sabendo disso, não existe crença inconsciente. Não existe crença inconsciente, crença limitante inconsciente. Muita gente fala que você deve ter uma crença aí dentro de você que está te impedindo de chegar lá. Não, você não tem, não existe crença limitante inconsciente. Elas são conclusões conscientes. Elas são desculpas que o seu cérebro te dá pelo fato de você não ter alcançado a sua expectativa. Então, não existe crença inconsciente, tá? Não existe crença inconsciente. O que existe é, talvez você queira chegar você queira alcançar um objetivo, você não consegue alcançar seu objetivo, e aí você fica imaginando que existe uma crença que está te impedindo. Você fica buscando uma crença para culpabilizar. Então você começa, eu não devo ser bom o suficiente, eu não devo, talvez. Aí você começa a entrar na habilidade de desenvolver o pensamento do talvez, quem sabe, né? Então você vai para o e se? E se talvez eu não fosse bom o suficiente? E se? Porque você não sabe exatamente o que aconteceu para você não ter chegado no resultado. Não existe, você não olhou especificamente no que você estava fazendo, na sua prática, na sua competência. Como você não estava prestando atenção nisso, o seu cérebro tenta o quê? Te dar uma conclusão. Você começa a buscar conclusões. Você começa a se perguntar o porquê. Por que eu não consegui? Por que eu não cheguei lá? Por que eu não... E uma vez que você faz uma pergunta de porquê, o seu cérebro vai te dar o quê? Opções de conclusões. E aí você escolhe uma dessas, seu cérebro escolhe uma dessas, normalmente escolhe uma que tem um impacto emocional maior. Então, normalmente você vai escolher sempre a pior, né? Porque o seu cérebro... O que é pior? Mais emoção, né? Quanto mais emoção, pior fica, né? Quanto mais memorável ela vai ser, mais impactante ela vai ser. Então, o seu cérebro vai ter a tendência de buscar aquilo que tem mais emoção. Então, uma vez que você tentou fazer alguma coisa, não alcançou esse objetivo, mas você não sabe o porquê direito, você começa a se perguntar, por quê? E aí seu cérebro tenta buscar uma conclusão, que acaba virando uma crença limitante. Acaba virando aquela crença limitante que você tem, que você não é bonito, você não merece, que você não consegue, que você não... Qualquer uma dessas aí, né? Então, é assim que funciona a crença limitante, tá? Então, não existe crença limitante inconsciente. O que falta é uma estratégia funcional para você chegar no seu resultado.
Né? O que falta é competência, habilidade e desenvolvimento de competência e habilidade específica para você alcançar seu resultado. O que existe também é, você criou expectativas muito acima da sua capacidade, né? Então esse é um outro problema que pode acontecer. Então, você criou uma expectativa muito acima do seu nível de competência e habilidade. Então, você, sei lá, se comparou com alguém que está fazendo a mesma coisa que você faz há 20 anos. Então, você está comparando o resultado de alguém que faz isso há muito mais tempo. Você está se comparando com uma questão utópica. Então, você criou uma expectativa muito alta, muitas vezes. Então, isso pode ser um problema que está acontecendo. Então, ou você não tem a competência e habilidade devida, né? E por isso você tem que desenvolver mais, você tem que ter uma estratégia mais funcional, você tem que ter uma competência mais específica. Muitas vezes a expectativa que você tem é muito alta, então você cria uma expectativa irracional, uma expectativa que não tem parâmetro real de realidade, e aí você, nessa expectativa alta, você se vê, nossa, não aprendi nada, e na realidade você aprendeu muita coisa, só que parece que é pouco perto da expectativa que você tinha. E aí seu cérebro começa a criar significados e conclusões, e aí você fala, eu tenho uma crença limitante. Mas a crença limitante, ela foi construída, né, com o tempo, ela não nasceu, você não nasceu com uma crença limitante. Ela foi construída através do seu dia a dia, através da sua experiência, através da sua lógica, através do seu raciocínio lógico, através dos significados, através das conclusões, através das suas estratégias de criação de expectativa. É isso que faz você, no final, falar e concluir que você tem uma crença limitante. Então, para resolver uma crença limitante, você tem que esquece crença limitante, porque crença limitante é só uma conclusão que o seu cérebro chegou a ter. Ela não é real. Papai, Oi, minha filha. você pode abrir? Eu abro sim. Espera um minutinho. Estou terminando aqui de conversar com as pessoas sobre crenças limitantes. Papai falou pra quem com eles. Tá bom. Espera um minutinho, tá? Tá bom. Então, uma vez que você tem uma crença limitante, esquece ela. Ela não é o problema. O problema normalmente você criou expectativa acima de muito grande, expectativas irreais, com uma base sem fundamento, uma métrica sem fundamento. Ou você não desenvolveu a competência correta ou a habilidade correta, né? Então é isso que acontece. Então, crença limitante não é problema. Não busque crenças limitantes para culpar o seu falta de resultado. Não é a crença limitante, né? Crença limitante é só... Então crença limitante é só uma conclusão. Então, não se apegue tanto à crença limitante, né? Vá atrás de competência, vá atrás de uma estratégia mais eficiente, vá atrás de métricas mais funcionais e métricas mais reais com o nível de competência que você tem. Outra coisa super importante em questões de crenças limitantes. Muitas vezes você desenvolveu uma crença limitante não com uma base experiência própria. Você ouviu alguém dizer e você acreditou nessa pessoa. Então, muita crença limitante nem é com base experimental, nem é com base em experiência própria. É que você ouviu e a sua estratégia de convencimento estava errada. Então, você usou uma estratégia de convencimento com falhas. Alguém te falou, alguém que você confia te falou alguma coisa, te falou essa coisa várias vezes e você hoje repete aquilo como se fosse uma verdade. Então, tem muita crença limitante que vem daí, do ouvido, né? Você ouviu alguém, você confiou em alguém, mas você não fez uma verificação se aquilo que ela falou tem base ou não, se aquilo que ela falou tem fundamento ou não. Então, por exemplo, novamente para línguas, sua mãe falou que inglês é difícil e ela repetiu tantas e tantas vezes que quando você começou a estudar inglês, você já veio com aquela frase sendo repetida na sua cabeça. Inglês é difícil, inglês é difícil, inglês é difícil. E uma vez que você acha que alguma coisa é difícil, você vai mais preocupado, você vai achar difícil, você vai buscar o que é difícil, você vai ver problemas, né? Então, tem muita crença limitante que não é nem sua, é que foi instalada em você pela repetição.
Repetiu, eu começo a repetir como se fosse um rádio. Então, uma vez que eu começo a repetir, é como se eu comprei a crença limitante da minha mãe, eu comprei a crença limitante do meu pai, eu comprei a crença limitante que o jornal está me dizendo. Então, eu comprei a crença limitante de alguém. E aí eu só repito aquela frase, várias e várias vezes. Como eu acredito que é difícil, meu empenho vai ser menor, minha motivação vai ser menor, eu vou ficar buscando coisas que comprovem que é difícil, Se eu acredito que é difícil, meu cérebro vai querer comprovar isso para estar certo das coisas. Então, eu vou tentar comprovar que é difícil, meu cérebro vai tentar comprovar que é difícil. Então, qualquer falha, qualquer erro, qualquer coisa que aconteça, eu vou culpabilizar isso, eu vou usar isso como desculpa. Então, é difícil mesmo. Eu sabia o tempo todo que ia ser difícil. Olha, errei a palavra caught. É difícil mesmo. Ouvi uma palavra que eu achei estranha. Olha como é difícil. Então, tudo que me parece difícil, eu vou culpabilizar o difícil. E aí meu cérebro está o quê? Criando métricas de que é difícil mesmo. E aí eu começo a acreditar, porque agora eu tenho evidências que é difícil. Então eu comecei a acreditar porque alguém me disse, mas uma vez que o meu resultado começou a ter como fundamento que eu já pensava, eu começo a ter experiências reais de que realmente é difícil. E aí meu cérebro fala, é um fato mesmo. Eu sabia desde o início que era difícil. Tudo que eu faço comprova que é difícil mesmo. Então, você tinha a frase e aí o que você fez causou o resultado que você teve, e aí o resultado foi 1, 2, 3 vezes, vira um fato de novo. Então, não se preocupe com crenças. Tá? Crenças, elas não são importantes. Eu acredito que se dessa live aqui que eu estou passando para vocês, se uma informação importante é que a pior crença limitante é que você tem uma crença limitante. Então, crenças limitantes são limitantes. Não acredite nelas. Vá atrás de competência, vá atrás de habilidade, vá atrás de melhores estratégias, busque métricas mais funcionais, faça comparações melhores, e não dê ouvido às suas crenças limitantes, porque elas não são reais. E não tente buscar uma crença limitante inconsciente, elas não existem. Isso é uma historinha que contam pra gente, ok? Então, um grande abraço. Eu vou colocar essa live aí exposta no meu Instagram, ela vai estar aí gravada. Se você acha que alguém tem uma crença limitante e que possa se beneficiar desse vídeo, manda para ela, vincula ela, linka ela com essa minha live para mostrar para ela que crença limitante não é tão importante assim, competência que é. Então, um grande abraço e boa quinta-feira para todo mundo.